E na nossa série de exposições no Antigo Testamento, nós iremos hoje para o Salmo 121. Como os irmãos sabem, nós temos por hábito fazermos exposições sequenciadas no Antigo e no Novo Testamento. Agora, então, hoje faremos exposição sequenciada no Antigo Testamento e nós, há 2 semanas atrás, demos início a uma série de exposições nos Salmos de Romagem. Hoje, então, o Salmo de número 121. Livro dos Salmos, Salmo de número 121. Ouçamos então a voz do Senhor, que nos fala o seguinte, cântico de romagem. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de podermos cultuar a Ti e podermos nos aquietar, assentar e ouvir a Tua lei. Agora que a Tua palavra está sendo aberta para ser exposta, pedimos que o Senhor nos dê compreensão da Tua lei e nos faça contemplar as maravilhas dessa lei. Nos faça ver como que esse texto da Antiga Aliança se comunica conosco, se comunica com o povo da Nova Aliança que está em Cristo Jesus. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos nessa noite. Amém. Queridos, estamos aqui no segundo salmo dessa coleção de salmos, chamado de Salmos de Romagem. Como nós vimos, esses salmos são uma coleção que estão ali entre o Salmo 120 e o 134. E eu já falei anteriormente que esses eram salmos entoados pelos judeus enquanto eles se dirigiam para Jerusalém, para uma das suas 3 grandes festas anuais, Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos. Essas viagens, elas eram extremamente cansativas e duravam dias. Além disso, a logística para essas viagens não era nada fácil, a coisa era bem complexa, porque os peregrinos viajavam com a sua família e isso também incluía as crianças caminhando. E nessas viagens, eles levavam seus dízimos e ofertas, que em grande parte era fruto da sua plantação, em uma sociedade que era majoritariamente de agricultura. Então as pessoas carregavam pesos também para ser entregue lá no tabernáculo ou no templo para o Senhor. E os animais também deveriam ser levados para serem entregues ao sumo sacerdote e assim um rito, o ofício do sacrifício ser realizado. Nós nos identificamos com esse povo da Antiga Aliança na realidade de que nós também caminhamos para Jerusalém. Não para Jerusalém terrena, mas para Jerusalém celestial. E esses salmos, nós vemos aqui que eles falam de várias experiências que nós passamos enquanto caminhamos em direção à Nova Jerusalém. Nós vemos aqui que ele fala tanto de momentos de extrema alegria, como também de tristeza. Vários sentimentos do peregrino são descritos aqui nesse texto. E esse salmo especificamente, de maneira singular, o Salmo 121, ensina da necessidade que temos de buscar o socorro de Deus quando enfrentamos tristezas e dificuldades. Eu não estou falando de algo que é desconhecido pelos irmãos. Passar por momentos de lutas, que se sente completamente desassistido, onde nenhum ser humano tem absolutamente nada para fazer ao nosso favor. Não são poucas as vezes em que nós, mesmo após sermos recebidos como filhos de Deus, passamos por lutas e nos sentimos sozinhos e sem socorro absolutamente nenhum. Talvez você já tenha passado por uma situação de extrema angústia. Talvez você estivesse até mesmo com pessoas ao seu lado, mas se sentia só, porque aquelas pessoas não podiam te socorrer. Por exemplo, quando nós passamos por um luto como o luto da morte de um ente querido, as pessoas até podem estar ao nosso lado, mas elas não têm como pegar o nosso coração e tirar a dor. Ou, por exemplo, quando recebemos um diagnóstico, seja nosso ou de alguém que amamos, de uma doença que está em estado terminal, não há absolutamente nada que o ser humano possa fazer. Eu me lembro uma circunstância difícil que eu passei, muito complexa, e meu pai, com lágrima nos olhos, ele disse: filho, eu queria que essa dor sua fosse em mim, mas eu não tenho como tirar essa sua dor. E às vezes nós passamos por circunstâncias assim.
As pessoas nos amam, caminham conosco, estão conosco, mas a dor é nossa, é particular, é singular. E é em situações assim que o Senhor é descrito como o socorro, aquele que protege, aquele que vai em direção ao seu povo em momentos em que não tem absolutamente ninguém que possa nos socorrer. Ao observarmos esse salmo, nós podemos perceber que ele tem duas partes, e depois eu vou falar um pouco mais por que eu fiz essa divisão do texto em duas partes. A primeira parte, os versículos 1 e 2, o Senhor é descrito como o socorro do peregrino. Tá? Então, a primeira parte, os versículos 1 e 2, Deus é descrito como socorro. A segunda parte, que é um pouco mais extensa, é dos versículos 3 até o 8, o salmista descreve o Senhor como aquele que irá socorrer os peregrinos, guardando eles. Então, o Senhor é descrito como o guarda do seu povo, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa divisão da segunda parte, porque é importante percebermos esse fluxo da primeira parte do texto para a segunda parte. Bem, de início vejamos então a primeira parte, os versículos 1 e 2, em que o Senhor é descrito como o socorro dos peregrinos. Primeira parte do texto, versículo 1, o texto começa falando o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. A primeira pergunta que surge quando nós vamos lidar aqui com o versículo 1 é: o que são exatamente esses montes? E há basicamente duas possibilidades de interpretação dessa palavra dentro desse salmo. E há um problema, porque essas duas possibilidades de interpretação, elas não caminham juntas, na verdade elas são autoexcludentes. E aí nós temos um problema que nós temos que pegar o texto e analisar para poder então saber exatamente qual é a natureza desses montes. O que significa olhar para os montes? Bem, alguns comentaristas dizem que esse monte são a razão pela qual o salmista precisa de ajuda. Havia muitos montes que os peregrinos tinham que atravessar para poder chegar até Jerusalém. Como vocês sabem, Jerusalém é um lugar extremamente de um terreno acidentado, então subir montes e descer montes nesse processo de viagem até Jerusalém era algo muito comum. Então imagine depois de estar extremamente cansado, com crianças ao seu lado, carregando bicho, carregando coisa para levar de oferta ao Senhor, e você olha, meu Deus, mais um monte. E aí você diz, meu Deus, olho para o monte, de onde é que vem o meu socorro? E é por isso então que alguns comentaristas interpretam esse monte como se fosse a razão pelo qual o salmista precisa de ajuda. Além disso, o solo dos montes eram extremamente pedregosos e difíceis para serem atravessados. Podia ter salteadores escondidos lá nesses montes, porque arrastão não é coisa contemporânea não, já tinha naquela época. O pessoal sabia que os peregrinos viajavam e as pessoas se escondiam nos montes para poder assaltar os peregrinos. Além disso, tinha um perigo de animais, urso, leão, animais que poderiam pegar então o povo de Deus nessa caminhada. Então, olha para o monte, o que é que tem em cima do monte? Não faço ideia, pode ter um animal para me pegar, pode ter uma pessoa para me roubar, então olho para o monte, de onde é que vem o meu socorro? Bem, esse é um lugar então que alguns interpreta como se fosse a razão pela qual o salmista precisa de ajuda. Mas há uma outra possibilidade de interpretação, em que os montes aqui são o lugar onde o salmista encontra ajuda. Alguns comentaristas interpretam esses montes, e eu concordo com esses intérpretes, como sendo uma referência à cidade de Jerusalém, para onde eles estavam indo. Vocês se lembram que no entorno de Jerusalém tinham montes? Né? Os montes são em torno de Jerusalém, o salmista até fala disso. Então, possivelmente aqui é o salmista já se aproximando de Jerusalém, olhando para aquela cordilheira, aqueles montes que estavam no entorno de Jerusalém, e ele pudesse então olhar para aquele monte e visse o maior de todos os montes, o Monte Sião. E sobre o Monte Sião tinha ali o local de adoração, o templo do Senhor. Então é possível que aqui seja uma visão de longe do salmista para o templo do Senhor. Então ele olha para os montes e ele pergunta: de onde vem o meu socorro? E aí ele olha para aquele monte e diz ali, ó, daquele lugar, é daquele templo onde habita o Senhor. Então o templo era importante para o judeu porque era o local onde o crente encontrava a expectativa e a esperança de ser perdoado pelos seus pecados, entregar as suas ofertas que ele estava carregando e obter o favor do Senhor. Então, provavelmente, ao falar que estava olhando para os montes, ele está expressando que estava com os olhos voltados para o local da habitação de Deus, aguardando o socorro do Deus que habita naquele local. Dessa forma, então, olhar para os montes pode ser entendida hoje como olhar para os céus, aguardando com expectativa o socorro e a intervenção de Deus. Você já fez isso? Olhar para os céus e dizer: Senhor, o que eu vou fazer agora?
quem pode me proteger? Nós fazemos isso, né? Eventualmente. Olhando para o céu como o local da habitação de Deus. Então, possivelmente, como na antiga aliança tinha aquele local físico onde havia a manifestação de Deus, o salmista olhava para aquele lugar e dizia: de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E hoje nós podemos ainda olhar para os céus e dizer: e agora? Quem pode me defender? E não é o Chapolin Colorado, claramente. E você pode dizer: é o Senhor que fez os céus e a terra. Então, para olhar para os montes, ele responde. Ele pergunta, né? De onde me virá o socorro? Essa pergunta era pertinente, porque na ida ali para Jerusalém, eles enfrentavam diversas lutas. E nós também, mesmo crentes, enfrentamos muitas dificuldades. E especialmente por estarmos nessa caminhada até a Nova Jerusalém, parece que a viagem fica ainda mais complexa. Como eu falei, essa viagem era caracterizada pela presença de inimigos de toda sorte, perigos de diversas sortes, como salteadores, animais selvagens, caminho montanhoso, sol forte durante o dia, noite fria. Então essas pessoas com as suas famílias possivelmente se apavoravam perguntando: de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? E talvez você tenha chegado aqui nessa noite dessa mesma maneira, passando por um momento difícil, um momento com um diagnóstico que não é tão bom, uma situação terrível no seu casamento, uma relação complexa dentro do trabalho, e você diz: está tudo difícil, a caminhada não está fácil até Jerusalém. De onde vem o meu socorro? Quem pode me proteger? Quem pode me salvar em meio a essa circunstância difícil? E então, no versículo 2, o salmista responde a pergunta levantada no versículo 1. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Imaginem que aqui, essa viagem não era o tipo de viagem que você fazia sozinho. Você se deslocava de um local para ir até Jerusalém, uma viagem solo. Isso não existia. Essa era uma viagem em família. Às vezes, pelo perigo, várias famílias caminhavam juntas. Vários homens juntos para poder proteger as suas esposas. Mas mesmo assim, o salmista diz que a proteção dele não está no fato de que a caravana dele está cheia de homens com armas e coisas desse tipo. Ele diz: olha, o meu socorro vem do Senhor. Eu não confio no braço do homem. Eu não confio em armas. Mas eu confio no Senhor. E perceba como está escrito aí na sua Bíblia. Está tudo em letra maiúscula o nome do Senhor, não é isso? Então, quando ele fala que o socorro dele está no Senhor, ele está trazendo o nome do Deus pactual, de Yahvé. Ele está lembrando daquele Deus que tirou eles do Egito, que chamou Abraão em Ur dos Caldeus, que conduziu Josué junto com o povo, entrando na terra. É esse Senhor, o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas na história do povo dele, que está comigo, que me guarda, que me conduz até a Nova Jerusalém. É essa a convicção que nós temos, queridos, que a nossa caminhada não é uma caminhada solitária, mas há um Senhor bondoso, cheio de graça, que já fez coisas maravilhosas na história, que continua agindo hoje, continua protegendo o povo da aliança, o povo do pacto, o povo por quem ele estabeleceu o sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro sendo imolado. E mais, esse Senhor, ele é descrito como alguém que fez o céu e a terra. Bem, você acha que o que é mais difícil? Deus cuidar do problema que você tem ou criar os céus e a terra do nada? O que você acha que é mais difícil? Se ele fez o maior, ele faz o menor. Se Deus, ele do nada, apenas pelo poder da sua voz, disse haja luz e houve luz, e tudo veio a existir, você acha mesmo que esse Deus não pode resolver os seus problemas apenas com o som da voz dele? Então a confiança do salmista é descrita lá em Gênesis. Aquele Deus que com o poder da sua voz criou os céus e a terra, ele pode me conduzir até a Nova Jerusalém. Ele pode me conduzir na minha viagem. E então, queridos, aqui ele ecoa aquilo que é dito no Salmo 20, versículo 7, onde é dito que alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Mas então, ele fala desse Deus que criou o céu e a terra. E então, diante disso, diante dessa situação do Deus que criou os céus e a terra, diante da convicção de que o socorro está no Senhor, dos versículos 3 a 8, o salmista descreve para ele mesmo como que o Senhor o socorrerá. É importante destacar aqui
que o que está acontecendo aqui nessa segunda parte do Salmo não é o mesmo que pensamentos positivos, tá? É como se o salmista começasse a pregar para ele mesmo. E a pregação que ele faz para ele mesmo é um resultado das promessas e da história do cuidado de Deus para com o seu povo. Então, nós vamos ver aqui essa segunda parte, em que Deus é descrito como sendo aquele que protege o seu povo, pelo menos de 5 maneiras de como que vai ser esse socorro. Então, antes da gente entrar na segunda parte, a partir do versículo 3, deixe-me apresentar algumas características singulares da segunda parte do texto. Vejam quantas vezes ele traz a ideia de Deus como aquele que guarda. A gente fala do chamar, o Deus que guarda. Vê, ó, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor assombra a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Então perceba que 6 vezes é como se ele quisesse fazer algo que fica batendo no nosso ouvido. Guarda, guardará, é o guardião, é o Deus que protege, é o Deus que guarda. Por isso então que nós entendemos que nessa segunda parte, o foco é descrever Deus como aquele que guarda durante a peregrinação. E ele faz isso descrevendo 5 formas pela qual o Senhor guarda o povo. Outra característica que eu quero que vocês percebam no fluxo aqui do Salmo é que nos versículos 1 e 2, ele fala na primeira pessoa. Já viu? Eleva os meus olhos. Quem está elevando? Eu. Elevo os meus olhos para o monte. O meu socorro vem do Senhor. Mas aí quando chega no versículo 3, ele vai para a segunda pessoa. O Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Então perceba que há uma mudança aqui da primeira pessoa para a segunda pessoa. E aí a pergunta que fica é: quem que está falando isso para o salmista? Alguns chegam a pensar, alguns comentaristas, que é como se fosse um outro peregrino ao lado do peregrino, né, do que está aqui falando, se perguntando de onde vem o socorro, dizendo: olha, lembra do Deus que é o seu socorro, ele vai te guardar, ele vai te proteger. Mas outros entendem que é o salmista falando com ele mesmo. Tá? Então é como se fosse uma oração em que ele está falando para ele das promessas de Deus e como Deus está cuidando do seu povo. Mas para vocês entenderem aí o fluxo do texto e a gente possa compreender ele de uma maneira mais proveitosa. Então ele fala o seguinte no início do versículo 3. Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. Como eu falei, a viagem longa e naturalmente quando a gente está caminhando muito, os nossos pés começam a doer, né? A minha sobrinha, que vocês conheceram aqui, a mais novinha, a gente estava passeando por alguns lugares e ela começava a reclamar, ela dizia: meus pezinhos estão doendo. E você sabe que quando a gente caminha muito, o pé dói pra caramba. E aqui ele está falando de pés que não vacilam. Deus segurando os pés do peregrino. Você vai caminhar, vai doer, sim, mas há um Deus que não permite que os seus pés vacilem. Para além disso, nós devemos lembrar que todo o terreno de Israel era um terreno extremamente pedregoso. Imagine um terreno pedregoso subindo montanha. Algo horrível. Você fica escorregando, você pode cair, você pode se machucar. Mas então ele está dizendo: olha, a primeira coisa que esse Deus vai fazer, ele vai sustentar os seus pés, para que na sua marcha até Jerusalém você consiga chegar lá. As pernas vão doer, o calo vai aparecer, a bolha vai estar lá, te machucando, mas ele vai sustentar os seus pés, para que você chegue nesse lugar. O texto continua, e a segunda forma, como ele descreve Deus guardando o seu povo, está lá na segunda parte do versículo 3 e no versículo 4. Ele diz o seguinte: não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Para garantir que os pés do peregrino não vacilassem, é dito que o Senhor não vai dormitar e nem dormir. E a pergunta é: qual é a diferença, né? Dormitar é aquilo que você faz quando você está na frente da TV. Sabe? Você está assistindo, aí você dá aquela queda assim, a pessoa desliga a TV, você diz: não estou assistindo, né? Mas você dormitou, todo mundo viu, né? Então ele está dizendo que Deus, ele não dorme e nem dormita. Nem um cochilo ele tira quando os olhos dele estão sobre você. Bem, vocês sabem que um guarda que dorme, quando ele está no serviço dele, ele não é bom. Eu me lembro que quando eu estava em Salvador, tinha
um quartel do exército chamado 19BC, lá no bairro do Cabula. E quando você passava no 19BC, ainda que você passasse tarde da noite, tinha pelo menos 1 ou 2 soldados na guarita, armados, segurando aqui a arma e em pé. E aí desses homens, se eles dormirem. E então ele está falando que o nosso guarda, ele não dorme. Ele está o tempo todo de olho nos seus filhos, nos seus servos. Muitas vezes, queridos, nós mesmo dormitamos na nossa vida espiritual. Não é isso? Quantas vezes nós simplesmente abandonamos a vida de oração? Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor? Quantas vezes nós somos inconstantes? E lembrar que é um Deus que nos guarda, até mesmo quando nós estamos fracos, dormitando, é algo muito importante. Porque claramente o que ele está mostrando aqui é que não depende da nossa habilidade ou dos nossos esforços, mas do poder do Senhor. Do Senhor que não precisa de descanso. Mas nós precisamos do descanso, porque isso mostra o quanto que nós somos limitados, o quanto que nós somos falhos. E nós precisamos do Senhor. E ele disse, lembre-se quando você for dormir, que há um Senhor que guarda você. Você vai estar dormindo de olho fechado, e os olhos do seu Pai vai estar sobre você, protegendo. Afinal de contas, o próprio Davi diz, deito, pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Porque o Deus que nos guarda, ele está ali o tempo todo de olhos abertos, observando o seu povo. A terceira forma como Deus é descrito como aquele que guarda o seu povo, está lá no versículo 5. O salmista diz o seguinte, o Senhor é quem te guarda. Ou seja, o Senhor, o Deus da aliança, mais uma vez descrito aqui, é aquele que guarda não apenas todo o Israel, mas a sua igreja. Perceba que aqui ele não está falando de anjos, tá? Ele está falando do próprio Deus guardando o seu povo. E ainda na segunda parte do versículo 5, ele fala o seguinte, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Mais uma vez, essa é uma expressão que é disputada entre os comentaristas, que pode ter 2 significados. Primeiro, ele está falando que o Senhor é a própria sombra do peregrino. Com certeza você se lembra de quando você era criança e brincava de fugir da sombra. Quem nunca fez isso? Você olhava assim para o chão e tentava fugir da sombra. É divertido, mas o que você descobria? Que você nunca ia conseguir fugir da sua sombra. Então, talvez a mensagem aqui seja nesse sentido, que Deus é como se fosse a sua sombra. Aonde você vai e a sua sombra lhe segue, lembre-se de que o Senhor segue aquele também, que é o peregrino. O Senhor está protegendo esse. Bem, mas há uma segunda forma que nós vemos os comentaristas interpretando, que ele fala de Deus como uma sombra durante o maior calor do dia. Lembram-se que as viagens, elas eram feitas durante o dia? De noite todo mundo parava para poder descansar, as crianças descansarem. Mas durante o dia era sol a pino. Então imagine você caminhando debaixo do sol e não tem uma árvore. Não tem um lugar para você parar e se abrigar. Então ele fala, olha, o Senhor é aquele que é a sombra que lhe protege. Ele é aquele que guarda e protege, que abriga você. E eu penso que essa é a melhor interpretação por causa daquilo que é dito logo no versículo 6. Então, assim ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo, quando nós passamos pelas adversidades da vida. No versículo 6, ele diz que nem o sol, nem a lua nos molestará. E veja, ele diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, o sol aqui representa os perigos do dia. Vários problemas podiam acontecer durante o dia, como, por exemplo, uma insolação. Imagina você andando numa estrada debaixo de um sol causticante, então a insolação podia vir sobre as pessoas. Mas também tinha os perigos da noite, quando eles dormiam. Por isso que era bom lembrar do Deus que não dorme, para protegê-los durante a noite. Além disso, a gente não deve desprezar os efeitos da lua sobre o corpo. Alguns antigos até comentam sobre isso. Afinal de contas, nós, até pouco tempo, nós usávamos uma expressão, quando falava que alguém tinha algum problema de ordem cognitiva, nós dizíamos que a pessoa era lunático. E a origem disso, dessa palavra, eram pessoas que tinham sobre si o efeito da lua. É como se a lua tivesse um efeito, uma possibilidade de nos levar a uma condição mental que seja deturpada a respeito da realidade. Então, na cabeça aqui dele, ele está falando do problema do dia, do problema da noite, do problema do sol, do problema da lua,
Então ele está falando então de um Deus que tanto de dia quanto de noite protege ele. Além disso, nós devemos lembrar de uma imagem muito conhecida do Antigo Testamento, quando o povo caminhava no deserto e durante o dia havia uma nuvem que cobria o povo. O Senhor é a tua sombra. E durante o dia o sol não vai lhe pegar, é isso que ele está falando. Além disso, durante a noite, uma coluna de fogo para aquecer o povo. Imagina aquela, sei lá, chaminé, lareira, seja lá o que for para aquecer o povo. Então o que ele está dizendo é de dia, é de noite, ele me protege, ele me guarda. E mesmo em meio às lutas, ele me dá uma condição de conseguir continuar a minha caminhada. Em todas as ocasiões da nossa vida, o Senhor se mostra como aquele que está presente, cuidando de nós e nos protegendo. A quarta forma, como ele descreve Deus como sendo aquele que é o nosso guarda, está lá no início do versículo 7, quando ele fala: o Senhor te guardará de todo o mal. Bem, aqui nós temos que elaborar um pouco em cima dessa expressão. Porque vocês acham que nenhum peregrino, enquanto ia para Jerusalém, foi atacado por um animal? Nunca teve nenhum caso disso? Nunca teve nenhum caso de um peregrino indo para Jerusalém que foi assaltado? Claro que teve. Claro que teve. Além disso, queridos, nós podemos entender esse guardar de todo mal como circunstâncias de doença, catástrofe, dificuldade. Quantos crentes nós já vimos passando por catástrofes? Você acha que não morreu nenhum crente naqueles tsunamis que aconteceram? Você acha mesmo que não morreu nenhum crente? Nenhum crente foi perseguido? Claro que sim, queridos. Então, diante disso, surge a pergunta: o que ele quer falar com um Deus que guarda de todo o mal? E aí ele explica na continuação do versículo 7, quando ele diz: guardará a tua alma. Eles podiam sim ser assaltados. Eles podiam sim passar por aperto com leões e animais silvestres. Eles podiam passar dificuldades na caminhada, subindo as montanhas. Mas há um Deus que guarda a alma. O bem mais precioso. Tudo que você tem que guardar, diz o texto bíblico, guarda o quê? A tua alma. E aqui ele está falando que o grande guarda da nossa alma é o Senhor. Porque o crente verdadeiro, se ele passar por dificuldade, ele não abandona o Senhor. É isso que ele está falando. Ele está falando de perseverança dos santos. De um Deus que guarda a nossa alma. Ainda que eu esteja doente, apodrecendo numa cama, Deus guarda a minha alma. Deus me sustenta. Aquela doença, aquele problema não vai impedir que eu entre na Nova Jerusalém. Porque é um Deus que me conduz na caminhada, na peregrinação. Ele vai me levar até lá. A minha viagem chegará a bom termo. Então, a quinta e última forma como ele descreve Deus como sendo o nosso guarda, está lá no versículo 8, quando ele diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Aqui uma clara referência ao momento em que eles saíram de casa, porque eles estavam em diversas regiões ali de Israel, e até o momento que eles iam entrar em Jerusalém. Então perceba que a imagem aqui do salmista é de alguém que está peregrinando até Jerusalém. Ele já consegue ver as montanhas que circulavam Jerusalém, viam o Monte Sião, onde estava o templo. Ele está dizendo: o mesmo Deus que me tirou de lá da entrada, de quando eu saí, ou melhor, da saída, quando eu saí de casa, é o Deus que garante que eu vou chegar na entrada daquela cidade. Então, queridos, isso aqui se aplica a nós, no fato de que, em algum momento, nós tivemos a nossa saída. Lembram-se, quando Paulo descreve que nós saímos de um Deus que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor? É Ele que está fazendo isso, é Ele que tira. É Ele que leva para o reino. É Ele que vai guardar a saída. Quando nós saímos debaixo da condenação do diabo. Quando nós saímos debaixo da condenação eterna. E Ele diz: eu garanto que você vai entrar nesse lugar. Eu garanto que a Nova Jerusalém pertence a vocês. Por isso, a garantia que temos não é porque eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa íntegra, porque você não é. E se você acha isso sobre você, você é um fariseu hipócrita. Você é um pecador, tal como eu, tal como qualquer pessoa. Mas aquilo que caracteriza a nossa caminhada é a esperança no Deus que nos sustenta e que nos guarda. Porque Ele mostra o caminho para nós e é Ele que muda o nosso coração. Então, Ele vai fazer isso quando? Desde agora e para sempre.
Nesse exato momento, Ele está me guardando. E adivinha até quando Ele vai me guardar? Para todo sempre. Quando eu entrar na Nova Jerusalém, eu serei protegido pelo Senhor. Eu serei guardado pelo Senhor. E a minha viagem, sim, chegará ao final, porque há um Deus que me conduz de maneira graciosa. Pois então, queridos, como que esse texto pode ser aplicado nas nossas vidas? Nós já vimos algumas aplicações à medida que fomos falando aqui do texto, mas eu quero destacar aqui de maneira bem objetiva 3 aplicações diretas daquilo que nós vimos aqui no nosso texto. Primeiro, devemos lembrar que Deus é um Deus que guarda aqueles que estão em aliança com Ele. Lembram-se da forma como o salmista, pelo menos por 2 vezes, se refere ao Senhor, como sendo o Senhor, o Deus do pacto, e Yahvé, o Deus da aliança, um Deus que se relaciona com o seu povo e que garante coisas para esse povo. Ele separa esse povo, os liberta do jugo do pecado e promete cuidar desse povo. E Ele promete para mim e para você, nas mais profundas angústias da nossa alma, nas nossas dificuldades, Ele vai guardar a nossa saída, a nossa entrada. Ele vai guardar a nossa alma. Ele vai guardar os nossos pés para que a gente não abandone a fé, para que a gente não escorregue e vacile. É Ele que está fazendo tudo. Ele não irá dormir, Ele irá proteger cada um dos seus filhos. E se você está em aliança com o Senhor, você pode saber, Ele vai te guardar. Ele vai te proteger, pela graça dEle. E aqui eu preciso falar também para as crianças. Crianças, talvez vocês se sintam extremamente seguras ao estarem do lado do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. E que bom que vocês sentem isso. Mas lembre-se que esse sentimento que vocês têm é apenas algo pequeno diante da segurança que vocês devem sentir ao lembrar do Senhor que guarda vocês, do Senhor que protege vocês. Isso não quer dizer que a vida de vocês vai ser só bênção, só vitória, só tranquilidade, mas isso quer dizer que ainda que o papai e a mamãe venham a faltar, ainda que tudo venha a ficar difícil ao seu lado, há um Deus que protege você, que guarda você, que você não precisa ter medo do escuro. Você não precisa ter medo de ser abandonado. Você não precisa ter medo de absolutamente nada. Porque há um Deus todo-poderoso que nem dorme. Você já foi no quarto dos seus pais, eles estavam dormindo? Eles não podiam proteger você enquanto você estava dormindo, enquanto eles estavam dormindo. Mas há um Deus que nem dorme, que fica de olho o tempo todo em vocês. E vocês podem confiar na bondade e na graça desse Deus que ama e protege cada um de vocês. A minha segunda aplicação é que, assim como o salmista, nós devemos também olhar para os montes, buscando o nosso socorro. Os judeus olhavam para Jerusalém, que estava o monte, onde estava o tabernáculo e o templo, lugar da presença de Deus. E aquilo que era mais importante para aquele judeu, ao olhar para aquele templo, era lembrar que o preço estava sendo pago, que o sangue estava sendo derramado. Dessa forma, você também pode olhar para os montes. Não para o Monte Sião, onde ficava o templo do Senhor, mas lembre de um outro monte. E nós estamos em um período propício do ano para lembrarmos desse monte. Lembre-se do Monte Calvário, onde ali o sumo sacerdote ofereceu o sacrifício. E o sacrifício não foi sangue de touros, de animais, foi o seu próprio sangue. E você pode olhar para os montes, ver aquela cruz, lembrar daquele corpo pendurado por causa do seu e do meu pecado e dizer: a esperança para mim, a minha salvação vem do Senhor que criou os céus e a terra. Lembra-se que Jesus é descrito assim? Em João 1, versículos 1 a 3, do Evangelho de João, é dito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Cristo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda que de maneira que seja em sombras, sobre quem esse salmo está falando? Sobre Cristo. O nosso Redentor, que criou os céus e a terra, e que ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é isso? Os anjos não garantiram que ele haveria de voltar para garantir a nossa entrada. E nós cantamos aqui o Salmo 24. Abram-se portais eternos para que o Rei da Glória possa entrar e nós possamos entrar com ele. E essa é a nossa certeza.
que o mesmo Senhor que adentrou pelos portais eternos, triunfante e glorioso, como Senhor vitorioso, Ele haverá de voltar e garantir a nossa entrada. Ele já fez a nossa saída. Ele já nos tirou das trevas. Ele já nos tirou da condição do pecado e da condenação eterna. E Ele garante: vocês vão entrar na Nova Jerusalém. Vocês vão entrar na glória eterna. Porque eu sustento vocês. Eu guardo os passos de vocês. Eu não durmo. Eu estou o tempo todo de olho em vocês. Eu protejo vocês. Porque esse Cordeiro derramou o sangue dele. E no meio das dificuldades, devemos voltar os nossos olhos para os céus. E ao olhar para os céus, tal como os apóstolos fizeram, lembram-se que Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos ficaram olhando, né? E agora? E aí, ele já vai voltar agora? Será que vai demorar muito? Você pode fazer assim como os apóstolos. Olhem para os céus. Lembre-se das palavras dos anjos. Esse mesmo Senhor que subiu diante de vocês, foi assunto aos céus, Ele haverá de voltar. E Ele haverá de garantir o seu lugar na Jerusalém celestial. E então, Jesus é o guarda de Israel. Ele é o guarda da sua igreja. Igreja pela qual Ele derramou o seu sangue. Estávamos peregrinando para o inferno. E Cristo mudou a nossa sorte. E devido à obra de Cristo, você pode confiar nas promessas desse Deus. Minha terceira e última aplicação é para você que está aqui conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a minha pergunta é bem objetiva. Para onde você olha quando você precisa de socorro? Onde você encontra socorro? Na sua conta bancária? Em uma pessoa da sua família? Quem é de fato a pessoa para quem você olha e diz: eu vi fulano e agora eu tenho paz? Talvez você pense que as pessoas podem lhe proteger de todos os males. E sim, essas pessoas podem te proteger em alguma medida e por algum momento. Mas lembre-se que quando você morrer e estiver diante de Deus, estiver diante do santo juiz, quem vai lhe socorrer? Do Deus que é santo, santo, santo. Do Deus que é justo. Apenas Cristo pode te proteger devidamente. Aqui nessa terra, na sua caminhada, na sua peregrinação, é Ele que pode sustentar os seus passos. E Ele fará isso ao lhe proteger também do dia da ira vindoura. E hoje, você pode ter esse socorro. Para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa perceber a sua necessidade de Cristo. Para que então, quando você passar por momentos de dificuldades e disser: de onde virá o meu socorro? Você possa, junto com o povo de Deus: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Cristo que me amou tanto ao ponto que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E que a sua esperança nessa noite seja Cristo e apenas Cristo. Que você tire todos os ídolos do seu coração. Todos os ídolos que lhe trazem uma falsa esperança, uma falsa força, uma falsa estabilidade. Absolutamente nada lhe traz força e estabilidade, a não ser o Cristo ressurreto, a não ser o guarda de Israel, a não ser o guarda da igreja, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nessa noite, a mensagem também é para você, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se humilhe na presença do Cristo e encontre esperança, um guarda nessa vida e principalmente alguém que lhe protegerá da ira vindoura do Rei, do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Vamos orar mais uma vez?